Meus irmãos, podeis assentar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus queridos, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar estudando um assunto escatológico. Como eu já disse a vocês, escatológico é uma palavra grega. Escatos quer dizer últimas coisas, aquilo que vem por último. Escatos no grego. E meus irmãos, nós estamos estudando sobre os últimos dias. Nós estamos estudando a segunda carta, o capítulo 2, da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E ele fala que antes da restauração de tudo, antes de Cristo voltar, vai aparecer, antes da parousia, não estou falando do arrebatamento, estou falando da vinda de Jesus em glória. Antes da vinda de Jesus em glória, vai aparecer uma figura chamada de Anticristo, que em Tessalonicenses é chamado de homem do pecado e filho de quê, irmãos amados? Da perdição. Só duas pessoas têm esse nome na Bíblia. Filho da perdição. Somente Judas Iscariotes e esse indivíduo. E tudo indica, irmão, que esse indivíduo já está por aí. Ele apenas não se manifestou, porque os irmãos sabem que a Bíblia diz que há um que resiste. Existe alguém que resiste, até que do meio seja o quê, meus amados irmãos? Tirado. Quem é esse que está resistindo? Quem é este que está resistindo ao anticristo para ele não aparecer ainda? O Espírito Santo, através da igreja. Algumas pessoas no passado diziam que era o Império Romano, a organização sociopolítica do Império Romano, que impedia do caos. Mas o Império Romano caiu em 476 depois de Cristo, e o anticristo ainda não apareceu. Então não era o Império Romano. É uma força muito forte que é o Espírito Santo. E meus amados irmãos, quando o Espírito Santo sair da terra, não no sentido pleno, porque ele é Deus e Deus é onipresente, mas no sentido de atuação direta, quando é que ele vai sair da terra? Quando ele levar quem? Porque ele habita em quem na terra? O Espírito Santo habita especialmente em quem? Na igreja. Quando ele levar a igreja, então vai abrir espaço para a operação de quem, meus amados irmãos? Do anticristo. E nós já estudamos isso com detalhes, pela graça de Deus, há meses, que nós estamos estudando, mas nós aprendemos também que antes do anticristo aparecer, já é advérbio de tempo e presente. Paulo disse, porque já o mistério da injustiça, o que, meus amados irmãos? Opera. Versículo 7, por favor, olha aí na tela, está na tela, e quem tem Bíblia, olha na Bíblia. Já o mistério da injustiça opera. Desde o tempo de Paulo, já estava, e por que não dizer desde o princípio, desde a queda, que o mistério da injustiça, o que é injustiça? É o que é errado. O que é injustiça é o que não é certo. O que é injustiça é o que não é justo. Já o mistério da injustiça, o que, meus amados irmãos? Opera. Desde que Adão caiu. Só que à medida que a vinda do Senhor vai se aproximando, o que é que vai acontecendo com o mistério da injustiça? Me ajude a pregar. Vai o que, irmãos amados? Aumentando. Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar, o que, meus amados irmãos? A iniquidade. Quer dizer, a iniquidade ela já existe. Quando você nasceu, a iniquidade já existia. Quando seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, seus escanchavós. Quem se lembra que antigamente dizia assim? Quando perdia, diz escanchavô. Quando seus escanchavós nasceram, a iniquidade já existia. No tempo de Jesus, a iniquidade já existia. Antes de Jesus, a iniquidade já existia. Só que a Bíblia fala que nos últimos dias, ela vai apenas o quê? Aumentar. Multiplicar. E meus irmãos, nós vimos que o inimigo, ele vai perverter tudo. Ele vai perverter. Tudo que era pecado, vai deixar de ser pecado.
O que era certo, ele vai dizer que é errado. E o que é errado, ele vai dizer que o que, meus irmãos? É o que nós estamos vendo. Nós estamos observando. É pena que não dá para falar de novo em tudo, porque vocês já estão doutrinados. Se você quiser relembrar, acesse na internet esses programas sobre... Está tudo arquivado, é só chamar que vai aparecer. Todos esses sermões, eles vão aparecer. É só no YouTube, não é assim? Você procura que ele volta, eu quero aquele assunto, aí você vai lá e vai aparecer o assunto sobre o anticristo e o mistério da iniquidade ou o mistério da injustiça. Aí Paulo, irmãos, ele fala depois que a igreja de Deus não tema. A igreja de Deus não se assuste, porque Jesus vai preservar a sua igreja. Ele apenas disse: irmãos, no demais, não é assim? No demais, versículo 13, no demais devemos sempre dar graças por Deus, por vocês serem amados do Senhor, por Deus os ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação e fé do Espírito, santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. O que é reter? Quem está lembrado? Eu expliquei. O que é reter? O que é reter? Guardar cego. Ele disse: irmãos, o anticristo vem aí. A doutrina dele, o mistério dele já está o quê? Operando. Mas vocês segurem, retenham as tradições que vos foram ensinadas. As tradições que nos foram ensinadas, elas estão nas Sagradas Escrituras. Paulo diz: como é que essa tradição veio para nós? Então, irmãos, estai firmes, 15, e retende as tradições que vos foram o que, irmãos? Ensinado. Seja por palavra, ou seja por epístola, quer dizer, o que veio verbalmente, o que veio escrito. E onde é que está escrito? Todas essas tradições que foi passada por Jesus, que foi passada pelos profetas, que foi passada pelos apóstolos. Onde é que estão essas tradições escritas? Onde é, irmãos amados? Na palavra. Retende essas tradições que foram passadas para vocês. Por isso que a igreja não pode adotar o espírito do anticristo, porque é para nós guardarmos o que nós recebemos, as tradições que foram passadas. Não dá para nós aceitarmos essa mudança. Não dá para nós aceitarmos esse novo comportamento. Não dá para nós aceitarmos essa nova modalidade. Porque Paulo disse: vocês não vão na onda dele. Retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola nossa. Por isso que a igreja não abre mão das epístolas. A igreja não abre mão dos evangelhos. A igreja não abre mão dos profetas. A igreja não abre mão da Bíblia. Porque Paulo disse: retende as tradições que foram passadas. Seja por palavra ou seja por epístola. Quer dizer, aquilo que foi falado e que depois foi o quê? Escrito. Depois foi o quê, irmãos amados? Escrito. Não dá para abrir mão. Aí o mundo fica com raiva da gente. Por que é que eles ficam com raiva da gente? Porque eles querem que a gente abra mão das nossas tradições. Eles querem que a gente abra mão. E, irmãos, eu já vi discurso deles com raiva da gente, falando abertamente. Esses partidos que são inimigos do evangelho, eu já ouvi discursos deles, de vez em quando recebo, eles dizendo abertamente: esses evangélicos. Não sei se vocês já viram, eu já vi. Citando a gente. Citando abertamente: esses evangélicos, eles são a favor da família, eles são a favor do casamento tradicional, eles são um empecilho, a gente quer abrir, a gente quer, mas eles são um empecilho, eles são a favor de que o preguiçoso não coma, eles são a favor de que eles querem que o rico, a pessoa que trabalhou é para perder tudo para dar a quem não trabalhou. E quem não trabalhou ter o mesmo salário de quem trabalha. É assim. Que não há justiça, não há equidade. Tanto faz você ser preguiçoso, como você trabalhar. Vai ganhar o mesmo
salário. E eles dizem que a gente é um empecilho. Eles dizem que a gente é um impedimento. Porque a gente não aceita. A gente aceita que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente aceita que o comportamento ético, o comportamento moral é o que Deus determinou na sua santa e gloriosa palavra. E nós não vamos abrir mão das tradições. Glória a Deus. Porque Paulo disse, retende. A Bíblia diz que quem não quiser trabalhar, não coma. Quem já leu na Bíblia? Quem não quiser trabalhar, não coma. Socorrer o necessitado é mandamento. Agora dizer que quem não trabalha, porque não quer trabalhar, e quem trabalha merece a mesma coisa, é uma injustiça. É verdade ou não é, irmãos amados? É verdade ou não é? É uma injustiça. Então, meus amados irmãos, aí Paulo disse, retende. Mas Paulo avisou que vai haver um conflito. E esse conflito já está deflagrado. Não está deflagrado fisicamente no tapa, nem na prisão, porque não pode, mas quando puder, vão prender. Mas está ideologicamente. Na faculdade, no colégio, na novela, no cinema, na arte, nos cantores, nos artistas. Todos eles são transmissores dessas ideias. Todos, eu digo com algumas exceções, evidentemente. Então não é um confronto físico ainda, mas é um confronto o quê, irmãos? Ideológico. O estudante cristão sofre. O estudante cristão sofre na faculdade. Porque o confronto, Deus não existe, vocês são os fanáticos, vocês são os alienados, vocês são os bobos, vocês são dominados pelos pastores, vocês são dominados pelos sacerdotes, vocês, e aquela pressão, só vence quem faz parte dos escolhidos de Deus. Muitos que foram já se perderam. Não é que você não vai estudar, pastor. Meu filho deve fazer a faculdade? Deve. Agora eles precisam estarem preparados. Seu filho deve fazer faculdade, seu filho deve fazer mestrado, seu filho deve fazer pós-graduação, deve fazer mestrado, deve fazer doutorado e deve fazer pós-doctorate para a glória de Deus. Agora nós temos que doutrinar nossos filhos. Nós temos que doutrinar nossos netos. Para que eles não sejam derrotados. Para que o espírito do anticristo não os apanhe, porque muitos já foram apanhados. E outros estão na igreja. Estão na igreja, mas querendo envenenar. Na igreja tem gente com o espírito do anticristo. Querendo envenenar. Alguns até são professores de EBD. Alguns até são dirigentes de igreja. Mas a cabeça deles já está envenenada com o espírito do anticristo. Com o mistério da iniquidade. E compete aos pastores de congregação vigiar. Se uma pessoa tem ideias do anticristo, essa pessoa não pode ser professor da escola dominical. Não bote não, pelo amor de Deus. Se a pessoa tem ideias do anticristo, não bote para ensinar as crianças. Não, irmão, vai ensinar as crianças. Vai perverter as crianças. Não, irmão, vou botar para tomar conta da mocidade. Bote não. Não, vou botar para tomar conta dos adolescentes. Pelo amor de Deus, vai envenenar. As ideias do anticristo vão envenenar os adolescentes. E depois você vai chorar lágrimas de sangue, porque você vai perder aquela gente. Quando eles vão ficando, aí corre, vai ficar fazendo o que na igreja? Se o próprio professor colocou ideias do anticristo na cabeça daquela pessoa, as mudanças, o modernismo, o liberalismo, aleluia! Mas irmãos, o Senhor há de dar vitória, eu estou crendo na vitória da igreja. E vocês vão ver hoje, com a ajuda de Deus, que nós somos mais do que vencedores. Diga assim, o anticristo, as ideias dele, nem me alcançarão, nem alcançarão minha casa. Aleluia. Aleluia, glória a Deus nas alturas celestiais. Jesus disse, Pai, eu não rogo que os tire do mundo. Eu não rogo que os tire do mundo. Mas eu rogo que os guarde do mal. Nós não vamos sair do mundo, não, Senhor. Só vamos sair no dia da volta de Jesus, no arrebatamento. A gente vai ficar aqui, sim, Senhor. Vai ficar trabalhando, vai ficar estudando, vai ficar influenciando, levando o evangelho, levando a palavra. E saia da frente, anticristo, porque a igreja de Jesus, ela tem uma bandeira tingida de sangue e ela vai passar. E é o sangue do Calvário. Amém. Aleluia! Meus amados irmãos, aí Paulo diz, aí ele fala tudo isso, aí ele diz no versículo 1
do capítulo 3, que é a continuação. A gente tem a ideia que quando tem outro capítulo, a gente tem uma ideia que sempre não tem nada a ver com os versículos anteriores, quando nem sempre. Esse capítulo 3, pelo certo, não era para estar separado, era para estar emendado, capítulo 2 ainda. Porque a gente, quando separa o capítulo, a gente pensa que o assunto do outro capítulo já acabou, quando nem sempre é verdade. Porque quando Paulo escreveu, quando os autores escreveram, não tinha capítulo. Era como cantiga de grilo. Quem sabe o que é cantiga de grilo? Direto. E a cantiga do grilo é uma coisa só. Não muda nada. Quando Paulo escreveu, quando Mateus escreveu, quando Isaías escreveu, não tinha capítulo, nem tinha. Isso foi posto depois para facilitar. Pastor, e teve vantagem? Teve, porque hoje você fica com mais facilidade de achar. Mas naquele tempo, no tempo de Jesus, não tinha, os profetas não tinham capítulos nem versículos. Quem primeiro separou capítulos foi um cardeal francês, o cardeal Hugo de Saint-Cher, na Idade Média, na Baixa Idade Média. Parece-me que 1200 e alguma coisa, era um cardeal da Igreja Católica, e ele separou os capítulos. Depois, no século XVI, 1540, um protestante chamado Robert Stéphanes, ou Roberto Estevão, um francês, um impressor da França, que era protestante, separou a Bíblia em versículos. Então, quem separou em capítulos foi um católico, e quem separou em versículos foi um protestante. E ajudou? Ajudou. Porque hoje, com capítulo e versículo, tem gente que a gente diz, vamos ler em Apocalipse. Ele fica procurando em Gênesis. Imagine, glória a Jesus. Graças a Deus pelo cardeal e graças a Deus pelo Roberto Estevão, né, que separou capítulos e versículos. Mas isso aqui é a continuação. Aí Paulo diz, irmão, no demais, capítulo 3, versículo 1, por favor. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Ninguém vai deter a palavra do Senhor. Aleluia. Nem o anticristo, nem o falso profeta e nem os agentes do anticristo. Eu quero ver o amém da igreja. O igreja digo amém. Não vai. Ele não vai impedir. A palavra de Deus vai ter livre curso. Apesar da televisão não querer, apesar da imprensa não querer, apesar da internet não querer, apesar do diabo não querer, mas a palavra de Deus vai ter livre curso. Mas isso precisa de oração. Paulo diz, no demais, irmãos, orai. Orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, para que o anticristo não impeça. Eu já preguei isso aqui. A palavra de Deus tenha livre curso e seja glorificada como também o entre vós. Agora, vai chegar agora. E para que, o que, pastor, por favor, leia o versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Pronto. Aí Paulo disse, irmão, ora, para que a palavra de Deus tenha livre curso, para que nada impeça. E para que sejamos livres de homens dissolutos e o que, meus amados irmãos? E maus. A palavra livre no grego, os irmãos que entendem grego, eu perguntei para eles e eles me disseram que a palavra livre no grego é ruomai, ou ruomai, que significa salvar, libertar. Sejamos livres, salvos, libertos dessa gente. Para que sejamos livres dos homens dissolutos e o que, meus amados irmãos? Maus. Se a igreja orar, os homens maus e os homens dissolutos não vão impedir o crescimento do reino de Deus. Glória a Deus. O que é dissoluto e mau? Vamos ver daqui a pouco. Esses dissolutos e maus, eles são os agentes do anticristo. Paulo está dizendo que o anticristo ele vai ter agentes. Onde é que estão os agentes do anticristo hoje? Os homens dissolutos e maus. Eles estão na política. Os irmãos sabem o que é que eu estou falando. Eles estão na política, fazendo leis absurdas, fazendo leis perversas. Eles estão lá. Eles estão no judiciário. Os homens dissolutos e maus estão na política, estão no judiciário. Os homens dissolutos e maus estão, pasme, nas igrejas. Falsos profetas. Mas Paulo disse, se vocês orarem,
nós vamos ser livres. Aleluia. Em todos os lugares estão os agentes do anticristo. Até nas igrejas. Pastor, eu conheci um sacerdote que ele não é leal ao Senhor, ele aprontou. Tudo bem. É um desses aqui. Ele está na igreja, mas ele não é da igreja. Está na igreja, mas não é da igreja. Por exemplo, quando entra um espinho no seu corpo, o que é que acontece? Dói? Mas aquele espinho faz parte do seu corpo? Não, ele está ali de enxerido. Ele entrou, mas não é dali. E o pus, vocês sabem o que quer dizer? Dizem que é apus. Até pouco tempo eu chamava o pus. Mas agora eu li uma obra aí, diz apus. E parece que pus é uma palavra feminina, por incrível que pareça. Depois vocês se certifiquem nos dicionários online. Mas parece que é apus. Apus expulsa. Joga fora. Glória a Deus. Então, irmãos, Paulo disse, irmão, rogai por nós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Os agentes do mal, eles estão soltos em todos os lugares. Eles estão nos colégios, eles estão nas faculdades. Quando uma pessoa ensina heresia, quando uma pessoa ensina coisa pervertida, ele é um agente do anticristo. É um dissoluto e um mau. E eles estão fortes, eles têm poder, eles têm a mídia, eles têm o poder nas faculdades. Hoje em dia quase toda a faculdade, até as faculdades religiosas estão na mão dessa gente. Eu ouvi de um sacerdote católico, ele dizendo que as próprias universidades da igreja, da religião deles, eu ouvi da boca de um sacerdote católico, ele disse, as nossas universidades, as pontifícias universidades estão dominadas por agentes do anticristo. Eu ouvi da boca de um sacerdote. Ora, glória a Deus. Então nenhuma instituição está livre desses agentes dissolutos. Minha gente, vocês decoraram? Dissolutos o quê? E maus. Mas a palavra de Deus diz que se a igreja orar, orai, e nós vamos ser livres, e nós vamos atravessar, e nós vamos levar a bandeira ensanguentada, porque maior é o nosso Deus. Agora, se não orar em casa, se não orar na igreja, tem gente que é feito de cimento armado. Quem é feito de cimento armado não pode se ajoelhar, não ora. Porque quem está doente, chegou na igreja agora no culto de doutrina, mesmo que ele não possa se ajoelhar, o que é que ele faz? A pessoa não pode se ajoelhar. Deus não só ouve oração de joelho. Existem algumas religiões que dizem que Deus só ouve oração de joelho. E se a pessoa estiver com o joelho, com mal de monte, ventrosidade, espinha caída, como é que vai orar? Então, mas se você chegar e orar, Jesus, tu sabe, Jesus, que esse joelho está inchado. Esse joelho está com reumatismo, artrite, artrose, tirimbose, carinose e choriose. Jesus sabe que ele está aí. Você não pode dobrar o joelho. Você senta, mas ora. Jesus, estou aqui, Jesus. Jesus, eu estou aqui. Eu não posso me ajoelhar, Jesus, porque tu sabes que eu estou sofrendo de 7 qualidades de doenças nesse joelho. Mas, Senhor, atenda a minha oração. Repreenda o anticristo. Repreenda os dissolutos e maus. Repreende. Senhor, faz a tua obra avançar. Jesus, vai na obra missionária. Abençoa os pastores. Dá palavra aos pastores. Manda fogo na igreja. Batiza com o Espírito Santo. Cura. Abençoe a nossa mocidade. Abençoe as nossas crianças, Jesus. Abençoe os nossos adolescentes, Jesus. Jesus, manda poder nos adolescentes. Jesus, dá entendimento aos adolescentes. Dá entendimento à igreja. Jesus, acenda o fogo pentecostal. Jesus, meu irmão, sai da frente, anticristo. Que ele não aguenta esse negócio, não, irmão. Mas Paulo disse, orai, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, e para que sejamos livres dos agentes do anticristo, dos homens dissolutos e maus. Aleluia, bendito seja Deus. Eu creio, parece que vocês não estão crendo que nós vamos ser vitoriosos, mas eu creio porque tem crente orando, eu creio porque tem crente de joelho, eu creio porque tem crente na presença de Deus, e se orar, nós seremos livres, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo.
Pastor, está tudo perdido. Está nada, meu irmão. O vencedor é Jesus. Aleluia. Pastor, está tudo perdido. Está não, meu irmão. Jesus é o vencedor. Quem crê na vitória de Cristo, dê um glória a Deus. Jesus é o vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Para que sejamos livres. Só vamos ser livres com oração. Só oração. E assim o ministério de Paulo e dos demais apóstolos ficaria de pé em face os maus. A igreja sempre enfrentou os agentes do anticristo, mas a igreja sempre venceu na oração. Desde o começo que o anticristo já se levantou contra Paulo, que o anticristo já se levantou contra Pedro, que o anticristo já se levantou com heresias, pensamentos distorcidos, o gnosticismo, não é de agora não, já vem de velho, agora está apenas aumentando, mas a igreja venceu. E essa igreja ela vai vencer. Glória a Deus. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver o que quer dizer dissoluto. Na nossa Bíblia diz dissolutos e maus. Mas em outra tradução diz perversos. Eu não sei na NVI. Por favor, leia aí versículo de novo 2, pastor. Versículo 2 e bota na NVI depois, por favor. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Mas na NVI, como é que diz? Olha na tela. Para que sejamos livres de quê? De homens o que, igreja? Perversos e maus. Perversos. Os agentes do anticristo, eles são, primeiro, perversos. Essa tradução é melhor do que dissolutos. Pastor, qual é a que está certa? Todas duas estão certas. Mas essa que diz perversos está mais correta. Meus amados irmãos, Paulo disse que os agentes do anticristo eles são perversos. Olhe para cá. Eu fui procurar os que entendem de grego e fui procurar os que entendem de latim. Porque o latim é a nossa língua mãe. E o latim pegou muita coisa do grego. Porque o Império Romano era greco-romano. A cultura grega influenciou a cultura latina. E no grego, perversos é atopos. Atopos. O que é atopos? A palavra a, no grego, esse prefixo a, quer dizer fora, não. Não, fora. Atopos, o que é topos? Topos é de onde vem a palavra topografia. O que é a topografia? Quando você vai construir uma casa, ou quando você vai construir muitas coisas, você chama o topógrafo. É assim ou não é? Porque ele é aquele homem que entende de terreno. É aquele homem que entende de topografia. Topografia quer dizer gravar o terreno, pontear o tamanho, pontear a altura, pontear o relevo. Então, atopos quer dizer fora do lugar. Atopos, de onde vem a palavra dissoluto e de onde vem a palavra perverso. Uma pessoa atopos, uma pessoa perversa, é uma pessoa que é totalmente fora da realidade. Atopos, é uma pessoa totalmente fora do que é certo. É uma pessoa totalmente estranha ao que é correto. Atopos, perverso. E em latim, pastor, perversos é o quê? Perversos no latim significa virado. Per quer dizer através no latim. E versus quer dizer o contrário. Versus, o contrário. Perversos quer dizer uma pessoa ao contrário do que é certo. Perversos. Ele é às avessas. Quando uma pessoa está com raiva, você já viu? Fulano hoje veio às avessas. Então ele é perverso. O que é uma pessoa perversa? É uma pessoa ao contrário do certo. O certo é assim, mas o perverso é o contrário. Qualquer pessoa que for contrário ao que é certo, ele é um perverso. Perverso. Perverso das avessas. E o que é que o anticristo está fazendo com o mundo hoje? Exatamente. Me ajude a pregar? Pervertendo. O que era certo, ele fez assim. Perverteu. E Paulo disse, irmãos, orai por nós, para que sejamos livres dos perversos, daqueles que inverteram, daqueles que fizeram do errado certo e do certo errado. Se uma pessoa diz que o que é errado agora é certo, ele não é errado, agora é certo,
ele é perverso. E se uma coisa era errada, era certa, e ele agora diz que é errada, ele é um perverso. Ele perverteu, ele virou as aversas. E Paulo disse: irmão, ora para a gente ser livre dos perversos. Se o seu professor ensina coisa contrária à Bíblia, se o seu professor ensina coisa contrária à moral, se o radialista ensina coisa contrária à moral, se o ator do filme, ele incentiva o que é errado, ele é o quê? De acordo com as Sagradas Escrituras, com o grego e o latim? Perverso, que ele é uma pessoa às avessas. Paulo disse: só tem um jeito para esse povo. Qual é o jeito que Paulo disse? Me ajude, qual é o jeito? Oração, só Deus. Ora por essa gente, para que sejamos livres, para que o Evangelho vença, para que a palavra de Deus invada, para que a palavra de Deus prevaleça aos perversos. Glória a Deus. Parece que vocês não estão entendendo. Aleluia. Perversos. Uma pessoa perversa, ele é capaz, ele não tem limites, porque há topos. Por exemplo, vamos dizer, o terreno dessa igreja. O terreno dessa igreja nós temos que respeitar, né? Desse lado aqui é nosso, desse lado aqui é nosso. Então nós não podemos ultrapassar. Mas o atopos, o que quer dizer atopos? Atopos quer dizer aquele que passa do limite do terreno. O atopos não tem limite. Ele não tem regras. Ele não tem respeito. O atopos, o perverso, ele não respeita nada. Ele não tem limites. Nós estamos numa geração que não quer limites. É verdade ou não é? É verdade. É verdade ou não é? É. Não, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Essa pessoa é atopos. Atopos quer dizer um terreno limitado que você não pode ultrapassar. O atopos é o perversos que não tem regra. Não, eu sou eu. E quem manda na minha vida? Eu mando no meu corpo. O que é a lei que favorece o aborto? O que é? Que diz que a mãe, na França, foi publicado, recentemente, foi 9 meses. Se a mãe estiver grávida de 9 meses, ela pode ir no médico e dizer: mate. Baseado em quê? Baseado que não se pode impor limites a ninguém. O corpo é seu. Sim, o corpo é seu, mas nem seu corpo é seu. Nem é seu o seu corpo e nem é seu o bebê. O seu corpo é de Deus e o bebê é de Deus e tem limite. Nem com 0 mês, quanto mais com 9. Mas o atopos, ele diz: não tem limite. O atopos, ele diz: não tem limite. Eu faço o que eu quero. Essa doutrina é do anticristo. Não, eu tenho limite. Eu quero ver a mão de quem tem limite. Quem tem limite? Glória a Deus. E quem foi que colocou limite em você? Deus. Foi o pastor? Não. Foi a religião? Não. Foi o sacerdote? Não. Quem foi que colocou limite em você? Deus. E o que não tem limite? O que é que acontece com o que não tem limite? Você sabe por que é que nós estamos aqui hoje? Sabe por que é que nós estamos aqui no Farol? Aqui, descendo aqui abaixo. E chegando lá no centro, descendo para a esquerda, vai bater na praia. É ou não é? Você sabe por que foi que o mar não invadiu aqui? Por que foi que ele não... o mar tem força de chegar aqui? Me ajuda. Tem ou não tem? Tem. Porque todos os rios do mundo derramam onde? No mar. E por que é que ele não vem bater aqui? Limites que Deus deu. Porque Jeová disse: olha, daqui você não passa. Aleluia. Aleluia. Onde não há limites, há tragédias. A nossa sociedade está à beira da tragédia, porque a nossa sociedade está à topa, sem limite. Regras. O território está livre, está solto. Tudo que não tem limites vira tragédia. Comer é bom? É ou não é? Mas há poucos dias eu recebi uma mensagem de um rapaz que morreu porque comeu um cacho de banana. Numa aposta. Por quê? Faltou o que nesse rapaz? Limite. Ele é um atopos. Olha o resultado, esticou a canela. Então, perversos, dissoluto, no grego, quer dizer atopos, quer dizer aquele que não tem limites. Ah, pastor, eu não vou ficar aqui nessa igreja. A Assembleia de Deus é muito exigente, é muito limite.
Eu quero uma igreja sem limites, onde eu faça o que eu quero. Então, a paz do Senhor, irmão Atopos. Vai embora. Fique à vontade. Vai embora. Quem quer uma igreja sem limite, levante a mão e diga amém. Até a velhinha que estava dormindo acordou. Quem está entendendo a mensagem? Glória a Deus. Quem está entendendo a mensagem? Amém. Glória Uma pessoa sem limites, Paulo disse que ela é atopos, no grego está escrito atopos, atopos que quer dizer perverso, em latim, às avessas. Em latim quer dizer às avessas, ao contrário. E em grego quer dizer uma pessoa que não tem limites, o terreno dele é solto, não tem limites. É a sociedade que nós estamos vivendo? É verdade. Não tem limite. Meu corpo é meu, eu faço o que eu quero. É não, meu filho. Jeová colocou limite. Em tudo existe limite. Glória a Deus. Deus me livre de viver sem limites. Ah, mas nós somos salvos pela graça. Sim, mas a graça não deixa a gente sem limites. Não deixa o cristão atopos. Não. Não, todas as coisas me são lícitas. Nem todas me convêm. Mas nem todas convêm. Eu tenho. Aleluia. Quem está satisfeito com os limitezinhos? Quem está Glória a satisfeito? Deus. Dê um glória a Jesus quem está satisfeito com o Glória a limite. Deus. E se ficar sem limites, é atopos, é perversos, é dissolutos. Aleluia. Paulo disse, mas se a gente orar, nós seremos livres. Perversos. Vou ler agora atopos. Atopos quer dizer coisa totalmente fora do lugar, descabível, sem lógica, sem noção, absurdo, pervertido. Aí onde vem perverso, no latim. Virado, posto às avessas, feito contra a regra, desordenado, vicioso. Significa pessoas totalmente erradas nos seus conceitos, diferente do lógico, diferente da razão, diferente do óbvio. São pessoas, no grego e no latim, quer dizer irracionais. Perderam o raciocínio. Perderam a noção do que é certo e perderam a noção. Nós estamos numa sociedade que perdeu a noção do que é certo e do que é errado. Mas a igreja, não. Isso são os atopos. Nós não somos atopos, nós somos topos. Nós temos limites que o Senhor colocou para o nosso bem, para a nossa feliz. E quem ultrapassa os limites, quebra a cara. Toda sociedade que ultrapassa os limites, ela termina se prejudicando. Olha a história, quem estuda história do passado sabe. Toda sociedade que perdeu os limites, ela termina se Você sabe por que foi que o Império Romano caiu? Você sabe por que foi que o Império Romano caiu em 476 oficialmente, mas já havia caindo? Alguém diz assim, foram os bárbaros que destruíram o Império Romano. Não. Os bárbaros entraram no Império Romano, porque o Império Romano, por si mesmo, se destruiu. Quando se perde o conceito de autoridade, quando se perde o conceito de família, quando se perde os valores, a sociedade se destrói. E os inimigos? Não foram os bárbaros que destruíram o Império Romano. O Império Romano destruiu-se a si mesmo. Os bárbaros apenas Você sabe por que é que eles querem acabar com a família? Por que é que eles querem acabar com a sociedade? Por que é que eles querem acabar com o que é decente? Porque eles sabem que se acabar tudo isso, fica mais fácil para dominar. É verdade. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. Aí Paulo diz, mas irmãos, fazei o quê? Dormir e roncai. Não. Hein? Orar. O que, irmão? Orar. E essa responsabilidade de quem é? De orar para Deus deter essa onda? A igreja. Da igreja. Aleluia. Só o verdadeiro cristão é que pode orar. Só o verdadeiro cristão é que pode orar a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Orai para que sejamos livres dos homens dissolutos. Primeiro, dissolutos. Na outra Bíblia diz perversos. Segunda classificação deles, maus. Orar para que o Senhor nos livre dos homens dissolutos e maus. Mal. Eu fui procurar os irmãos que entendem de grego. E eles me disseram, Orisvaldo, mal em grego é poneros.
Poneros. Poneros quer dizer iníquo, mal intencionado, que só pensa em prejudicar, que só pensa em destruir. O mal, o poneros, Paulo disse para que sejamos livres dos homens dissolutos. E o que é a igreja? Mal. O que é o mal? O mal é aquele que tem o seu coração de dia e de noite. Destruir, acabar, prejudicar, deixar tudo arrasado. O mal, ele tem esse pensamento. É o mal moral. O mal é aquele que quer acabar com tudo que é bom, com tudo que é justo, com tudo que é santo. Aleluia. É o mal. Glória a Deus nas alturas dos céus. Paulo disse, irmão, tem muita gente desse jeito no mundo? Que lhes parece? Existe maus no mundo? Existe. Todo mundo, todos nós não somos perfeitos. Todos nós temos um pouco de maldade. Mas qual é a diferença do mal propriamente dito para o outro que é um pecador, mas não é mau? É que o pecador, ele deseja melhorar. Qual é a diferença? É que nós somos perfeitos? Não. Jesus disse, se vós sendo maus, foi assim que Jesus disse, todo mundo é mau. Mas existe o mal aqui perverso. Aquele que é ruim e tem prazer em ser ruim. E ele só pensa em destruir, só pensa em acabar, só pensa em fazer o mal. Paulo disse, irmão, vamos orar para sermos livres dos atopos e dos poneros, dos perversos e dos maus. Glória ao nome santo de Jesus. Esta palavra é a mesma de onde vem a palavra maligno. Maligno. Essa mesma palavra, dissolutos e maus, ela está no Pai Nosso. No livro de São Mateus 6:13, eu hoje fui consultar os meus amigos que entendem de grego, e eles me disseram que essa mesma palavra que está em Tessalonicenses está no Pai Nosso. Todo mundo leia junto com o pastor. 1, 2, 3. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Essa palavra mal aí é o maligno. O mal aí é o maligno. Quem é o maligno? Por que é que ele é poneros? Por que é que Satanás se chama poneros? Porque ele só pensa em quê? Só pensa em fazer o quê? Paulo disse, Jesus disse, livra do mal. Cuidado. Disse que, para vocês acordar, porque tem gente dormindo, só para você rir um pouquinho. Disse que a professora estava dando aula de folclore. E falou sobre o boitatá, falou sobre o lobisomem, falou sobre o saci pererê, falou sobre, me ajude, a caipora. E contando como era, e as crianças ficaram assustadas. Aí mostrou, naquele tempo era flanelógrafo. Quem lembra do flanelógrafo? Ainda tem gente que lembra. O resto já morreu, só ficou a gente. Então, aí a mula sem cabeça, né? É um jumento com a cabeça cortada, né? E saindo o quê? Fogo. O lobisomem, cada dentro, e os meninos ficaram assombrados. Aí o professor disse, ô Joãozinho, você tem medo de quê? Ele disse, professora, eu tenho medo do boitatá. Se você, Luizinho, professora, eu estou com medo do lobisomem. E você, Joãozinho, professora, eu estou com medo da mula sem cabeça. E você, Pedrinho, ele disse, professora, eu estou com medo do malamém. Malamém? Sim, porque mamãe manda a gente rezar de noite e diz assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Mas no fim diz, livrai-me do malamém. Ele pensou que o malamém era um bicho desse. Não. Malamém não existe mais. Livrai-nos do mal. Mas a mãe do menino rezava ligeiro, terminou. Malamém. Não tenha medo do malamém. Então, meus amados irmãos, o mal, Jesus disse, livrai-nos do mal. No grego é poneros, que é o maligno. Quem é o maligno? Satanás. Efésios 6:16, no grego está a mesma palavra. Efésios 6:16. Por favor, Efésios 6:16. Glória a Deus. Pastor, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pronto, quem é esse maligno que Paulo está falando? Satanás. E também aí é poneros. Todos esses lugares, tanto em Tessalonicenses, como em Mateus, como em Efésios, todas é poneros. O maligno é aquela pessoa maligna. E o protótipo do maligno é Satanás. Então quem é mau e quem é perverso é seguidor de quem? É da mesma natureza de quem?
Tanto faz o Satanás como uma pessoa má. É a mesma coisa. Ele só pensa em fazer o mal. Ele dorme. A Bíblia diz que ele dorme. Quem já leu esse salmo? Eu não vou ler agora, porque eu não estou lembrado onde é que está escrito. Tem gente que só dorme. Está escrito nos salmos. Quem já viu? Diz assim: eles não dormem enquanto não fazem o mal. E tem outro versículo que diz que eles estão na cama, imaginando como fazer o mal. Poneros. Quer dizer que quem é mau é da mesma essência e da mesma natureza do maligno, porque a palavra grega é a mesma. Poneros. Tanto para as pessoas más como para o diabo. Se você conhece uma pessoa má, se você conhece uma pessoa que só pensa em prejudicar o outro, só pensa em fazer o mal, ele é poneros. A mesma palavra para ele é a mesma palavra para quem? Na Bíblia? Para Satanás. Porque a palavra grega livrai-nos do maligno é livrai-nos do poneros, do mal. Então, irmão, eu não gostaria de ter parte com Satanás. Eu posso até fazer o mal, mas eu não tenho vontade. Eu posso até fazer o mal porque eu sou um ser humano e posso fazer o mal, mas eu não tenho vontade, eu não tenho desejo. Porque nenhum salvo tem desejo de fazer o mal. Ele tem desejo de fazer o mal. Ele pode fazer o mal porque é um ser humano. Mas tem gente que não apenas faz o mal, ele planeja. Ele vive disso, ele até se reúne. E se junta, né? Os maus, eles o quê? Se juntam para planejar. O que é que a gente vai fazer para fazer o mal? Se junta. Aleluia. Mas se a igreja orar, aleluia, nós seremos livres glória a Deus. Dos perversos. E de quem mais? De quem mais? Dos maus. Não há, irmão, não há barreira para quem ora. É lindo isso. Não há barreira para uma igreja que ora. Jesus passa na frente. Tem outra religião que diz assim: não sei quem passa na frente. Aqui quem passa na frente é Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Só quem passa na frente é Jesus. Ele disse: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei as riquezas encobertas, os tesouros das escuridades. Eu irei adiante de ti. Quem é que quer Jesus na sua frente? Quem quer Jesus adiante de si? Dê um glória para Deus e diga: eu quero que Jesus vá na minha frente, destruindo os perversos e destruindo os maus. Aleluia, glória a Deus. Não é outra pessoa que passa na frente. Quem passa na frente é o Senhor. Ele disse: eu irei adiante de ti. Então, irmãos amados, Paulo disse: orai, irmãos, para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus. Glória a Deus. Então tem 1 João 5 e 19, também fala do maligno. Sabemos que somos de quê? De Deus. E o mundo todo está o quê? No maligno. Esse maligno também é poneros, é a mesma palavra, tanto para o diabo como para as pessoas ruins. A palavra é a mesma no grego. Poneros. Eu fiz uma pesquisa hoje e descobri isso. Mas a Bíblia diz: toda boa dádiva. Bota na tela, pastor, lê na tela para ser mais rápido. É Tiago 1,17. Agora olha a diferença das coisas de Deus. As pessoas que são de Deus. 1, 2, 3. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aleluia. Tudo que é ruim vem do diabo, do poneros. E tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aleluia, glória a Deus. Pastor, eu conheço uma pessoa que não é crente, mas é boa. Pode acontecer? Pode. Sim ou não? Pode ou não pode? Pode. Cornélio era crente antes de conhecer Jesus? Não. Mas ele era cheio de coisas boas. Tem gente que não é crente, mas ele recebe coisas do alto. Eu conheço pessoas que não são crentes, mas são pessoas boas. Toda boa dádiva vem de onde? Todo dom perfeito vem de onde? Do alto, descendo de quem? Pai da interessante. Tem crente mau e tem incrédulo bom. Agora durma com um barulho desse e se acorde com a cara bonita. Crentes ruins e pessoas incrédulas boas. Quem está fazendo coisa boa está sob a influência de Deus. E quem está fazendo coisas más está sob a influência de quem? Do maligno. Glória ao nome de Jesus.
Mas Paulo disse: irmãos, orai por nós para que sejamos livres dos homens dissolutos, atopos, perversos e maus, poneros. Porque o quê? Leia de novo, pastor, todo o versículo, 3 e 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Olha, irmãos, a fé não é de todos. Vou ler aqui as anotações que eu fiz. Está em foco a fé na pessoa bendita de Jesus e em seus ensinamentos. Tem gente que vai morrer e nunca vai receber a fé na pessoa de Jesus e nem nos ensinamentos. Pastor, por quê? Foi porque Deus escolheu? Não, esse aqui eu rejeito. Eu não quero não. Ele vai morrer porque eu rejeitei. Deus, rejeitei. Não. A Bíblia fala de escolha para salvação. Agora, de escolha para perdição, a Bíblia não fala. Não tem um versículo na Bíblia que diga: fulano foi escolhido para perdição. Não foi Deus que escolheu ninguém para perdição. Por que é que alguém se perde? A Bíblia diz: a fé não é de todos. Por que é que alguém se perde? Porque ele próprio fecha o coração à graça de Deus. Fecha. E essa pessoa: pastor, todo mundo tem condições de ser crente? Tem. Porque senão Deus seria o quê? Injusto. Existem os escolhidos? Existe. Mas a salvação é oferecida a todos? É, sim, senhor. Há uma possibilidade de todo mundo ser salvo? Há. Agora, a fé não é de todos. Nem todo mundo vai aceitar a fé. Nem todo mundo vai crer em Cristo. Agora, a luz de Cristo está acessível a todos. E eu vou provar pelo Evangelho de São João 12 e 32. São João 12 e 32. Pastor, para ser mais rápido, pode olhar na tela. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos. Quando eu for o que, irmão? Levantado. Onde foi que Jesus foi levantado da terra? Aleluia. Onde foi que ele foi levantado da terra? Na cruz. Aleluia, glória a Deus. Todos podem ser atraídos. Todos podem chegar a Jesus. O pior pecador, o pior poneros, ele pode ser salvo. Mas a fé não é de todos. Tem gente que você vai pregar, e você pode rasgar a goela de pregar, e ele: não creio, não aceito. Os crentes estão errados, os cristãos estão errados. Quem está certo sou eu. A fé não é de todos. Não pensemos que vamos ganhar o mundo todo. Jesus decide por todo mundo: pregai o evangelho a quem? A quem? Toda criatura. Quem crê e for batizado. Pastor, só vão aceitar aqueles que aceitarem. E por que devemos pregar para todos? Porque ninguém tem letreiro na testa. Só quem sabe quem vai aceitar e quem não vai, quem é? Jesus. Quem é que sabe quem vai aceitar e quem não vai? Jesus. Você sabe? Não. Então você tem a obrigação de pregar para quem? Para todos. Mas Deus sabe quem vai aceitar e quem não vai. Sabe ou não sabe, igreja? Sabe. Então Paulo disse: irmão, orai, porque a fé não é de todos. Não pensemos que vamos ganhar o mundo para Jesus. Não. Nós temos que pregar para todos. Temos que sair como loucos, evangelizando, distribuindo folheto no rádio, na televisão, na internet. Devemos pregar o máximo possível. Mandar missionários para o exterior. Devemos. Mas a Bíblia diz que nem todos hão de crer. Nem todos hão de aceitar a Jesus. Glória a Deus. Esses são filhos da perdição. Os que não vão crer, como Caim. Caim era um filho da perdição. Porque foi Deus que disse a Caim: Caim, você vai ser perdido. Você vai para o inferno, eu não quero você. O cabra mais ruim que apareceu na terra foi Caim. Mas sabe o que foi que Deus disse para ele? Deus disse: Caim, se tu fizeres bem, porventura, não haverá o quê? Aceitação. Até Caim Deus ofereceu a salvação. Ele matou o irmão. Deus castigou. Deus disse que ele ia andar vagabundo e o quê? E errante. E Deus disse que quando ele plantasse, a terra não daria mais a sua força. Até a roça de Caim foi amaldiçoada. Deus disse: olha, quando você plantar, a terra não vai mais dar força. Agora eu quero lhe salvar. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus castiga temporalmente. Mas o objetivo de Deus é sempre o quê, irmão? Salvar. Vamos ver isso em Gênesis 4. Não está aqui no script.
Vamos ver Gênesis capítulo 4, por favor. Gênesis capítulo 4, versículo de número 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Só a primeira parte, por favor. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que já traz em si a resposta. Ela está oculta, mas está ali. Se Deus é por nós, quem será? Quem é que vai ser contra nós? Ninguém. Então a resposta já está. Isso chama-se pergunta retórica. Deus disse a Caim: Caim, ele já era mau. Deus já tinha rejeitado o sacrifício dele. Tinha ou não tinha? E ele ficou com a cara o quê, irmão? Feia. Ficou com o semblante caído. Aí Deus disse: Caim, se tu fizeres bem, porventura não há o quê? Aceitação. Quer dizer, Caim, te converte, Caim. Se você se acertar, se você se humilhar, eu vou aceitar até você, Caim. Aleluia, glória a Deus. O bicho mais ruim que tiver, pense numa pessoa ruim, fecha os olhos assim. Pense numa pessoa bem ruim que você conhece. Não diga o nome dele, não. Glória a Deus. Diga não. Que o Caim é perigoso e os descendentes de Caim são perigosos. Uma vez um camarada chegou numa... Ô irmão, quem foi? Um crente chegou para o pastor, disse: pastor, quem foi a mulher de Caim? O pastor disse: cala a boca. Ele disse: por que, pastor? Eu disse: meu irmão, cala a boca. Tu está falando na mulher dele, ele já matou o irmão, ele vai te matar também. Cala a boca, se ele souber, te pega. O cara matou o irmão, quanto mais quem estivesse perguntando pela mulher dele. Caim era peça ruim, pois Deus disse a Caim que se ele se arrependesse, pastor Zé, haveria o quê? Salva, aceitação. Então, irmão, Deus é bom, só se perde quem quer. Aleluia, glória a Deus. Não existe eleição para a perdição. A Bíblia fala da eleição para a salvação, agora para a perdição não. Nenhum versículo da Bíblia fala da eleição para a perdição. Só vai para o inferno quem quer. E nós devemos orar, porque a fé não é de todos, nem todo mundo vai crer em Jesus. Verdade. Mas os que crerem, eles aceitarão. Aleluia, glória a Deus. Deus vai tocar em corações através da oração da igreja. Vamos orar para sermos livres dos homens, o que, irmãos? Maus. Perversos. E o que mais, irmão? Maus. O que é uma pessoa perversa no grego? Atopos. O que quer dizer atopos? Sem limite. Sem limite. Perverso. O que quer dizer perverso? Hein? Avesso. Alguém pode vestir o paletó às avessas? Não. Estou dizendo, pode ou não pode acontecer? Pode. Mas vai ficar bonito? Não. Está errado. Está do lado contrário. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Terça-feira, querendo Deus. Presbítero Noronha, a cirurgia foi bem sucedida. Chegou agora a notícia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, tem alguém que quer aceitar Jesus esta noite? Tem alguém que não é crente? Bota assim, mostre essa pessoa, denuncie. Esse aqui, irmão. Tem alguém, ou afastado, tem alguém afastado da igreja que está fraco na fé. Onde está a primeira pessoa? Pode vir em nome de Jesus. Já está vindo? Dá um glória para Deus, a igreja está vindo a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa? Levante a mão. Pastor, eu quero fazer minha decisão. Eu quero fazer minha decisão. Eu quero ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. Irmão, todo mundo pode ser salvo? Pode? Me ajude a pregar. Todo mundo pode ser salvo? Quem foi que Deus ofereceu salvação? Que nós aprendemos hoje? Um cabra ruim. Quem foi o cabra ruim que Deus ofereceu salvação? Caim. Se ele tivesse arrependido, irmão Augusto, não haverá aceitação para ti, rapaz? Onde está a segunda pessoa? Tem aqui uma jovem. Onde está a segunda pessoa? Por favor. Ela é parenta sua, irmão? É parenta? Muito bem, vamos orar por essa jovem. Jovem, o Senhor vai te abençoar. Onde está a segunda pessoa em nome de Jesus? Que quer fazer a decisão. Talvez você frequente a igreja, mas você nunca fez a decisão. A vinda do Senhor está às portas. E nós vamos fazer o quê? Orar. Foi assim que não foi que o Senhor disse? Orai por nós, para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus.
A igreja orando, a palavra de Deus vai ter livre curso, a palavra de Deus vai avançar, e os dissolutos e maus não poderão deter a obra do Senhor. Quem diz amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Moça, feche os olhos, peça perdão a Jesus dos seus pecados. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz, ele purifica de todo pecado. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. De que, igreja? Você vai sair daqui lavada no sangue de Jesus. A mancha do pecado vai ser retirada pelo sangue do Cordeiro de Deus, e a senhora vai viver em novidade de vida. Todo pecado que a senhora fez será perdoado, porque até Caim, Deus ofereceu o quê? Deus ofereceu o quê? Perdão e salvação. Se Caim, se porventura fizeres o bem, haverá aceitação. Glória a Deus para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor de eternidade em eternidade. Pastor Luciano Aquino, por favor. Quem necessita das orações, irmãos? Terça-feira, querendo Deus, nós continuaremos. Sim, meus amados irmãos, vem cá, pastor. O pastor Itamar, irmãos, ele mora numa terra, é um lugar pequeno, mas tem mel legítimo. O mel dele é verdadeiro. Ele me deu uma garrafa de presente. Eu não sei se foi para fazer a propaganda, sei que eu ganhei, mano. Glória a Jesus. E ele vende mel. O mel legítimo, eu conheço o mel legítimo. Tem mel legítimo e tem mel falso. O dele é legítimo. Uma vez um menino ia com um carrinho de mão cheio de mel. Mé de abelha, não é do interior. Aí um velho disse: menino, esse mel de abelha mesmo? Ele disse: é, sim, senhor. Menino. Aí olhou para o mel feio. Menino, esse mel de abelha, eu juro pela cruz de Deus, que é mel de abelha. Aí o homem disse: cadê seu pai? Está em casa fazendo mais mel. Glória a Jesus. Mas o dele não, glória a Jesus. O pai dele não está em casa fazendo mais mel, não. É lá do sertão de Sergipe, com a Bahia, é de flores. Não é mel, é mel de flores mesmo, de abelha que só desfruta de flores naturais. Então, depois, quem é que está lá na frente? O cantor está lá na frente. Então, se você precisa de mel legítimo, compre. O campo que o irmão está não é um campo grande, é um campo pequeno, é como se fosse um campo missionário. Então, eu sempre tenho mel em casa, para problema de garganta e gripe também ajuda muito, com limão, essas coisas, né? Amém. Depois eu quero a minha comissão. Viu? Tá certo. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, ora a Deus. Ora pela moça e orar pela esposa do pastor Adalberto, irmã Silvânia, que ele está doente. Para o senhor orar também por Nicásio Neto, que também está precisando, está internado, precisando das orações. Pastor Adonias, não é Adonias o jovem, é Adonias o mais idoso. Adonias Ferreira também está internado, não sei se está ainda. Pastor Eleazar, você foi lá? Já está em casa, glória a Deus, já está em casa. E o pastor José do Nascimento, que está internado ainda, né? Pastor José está internado ainda, para o Senhor curar. E Deus vai curar ou não vai? Orai, diga comigo, orai. A oração tudo pode, porque chega nas narinas de Deus. Ore, pastor. Amém. Querido Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra que é doce, a tua palavra que é maravilhosa, a tua palavra que nos alimenta, que ela possa surtir efeito, que possamos colocar em prática, vivê-la para a glória do teu nome. Deus eterno, te apresentamos esta jovem que está aqui diante de ti no teu altar, entregando a sua vida ao Senhor. Perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, guarda ela, Senhor Deus, na proteção do teu sangue. Deus, te apresentamos enfermos, que o Senhor entre com socorro, com cura. Deus, para a glória do teu nome, sara, Deus, tu tem poder para isso. Deus, nos despede em paz para os nossos lares agora. Livra de todo mal. Em o nome de Jesus, teu Filho, te louvamos e te agradecemos. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor guardará tua entrada e tua saída.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem: amém. Dê a paz do Senhor ao vizinho, mesmo que não pode abraçar, mas dê a paz do Senhor assim, dando um choque na mão dele. Glória a Deus. Assim. Nós estivemos aqui no nosso templo central da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado de Alagoas. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, este que vos ministrou a palavra nesta noite. Amém? Queridos, nós queremos reforçar aos irmãos o contato direto aqui com a nossa igreja. Se possível, for projetado em sua telinha em casa, você pode acompanhar os 2 números que você pode entrar em contato, sim, com a nossa igreja através do DDD 829-8168-6381. Você pode pedir oração, realizar também seu agradecimento. Nós pedimos aos irmãos, todas as vezes que vocês forem receberem a bênção de vocês, não deixem de compartilhar. Lembrando que esses pedidos, eles são lidos, sim, diretamente aqui do nosso Templo Central, no Círculo de Oração, toda quarta-feira, das 9 da manhã até as 5 da tarde, na direção do trabalho da irmã Edivanilda Nicásio, amém? Para você que deseja realizar e afirmar que está aceitando a Jesus, se reconciliando, através do DDD 829-8124, 2029, você pode afirmar que está voltando para Jesus, informar o seu nome. Nós pedimos a paciência dos irmãos em virtude de muitos pedidos, muitos agradecimentos que nós temos recebido. Somente mensagem de textos, amém, queridos? Queremos informar aos irmãos, sim, aqui no YouTube, para que você inscreva-se em nosso canal. Nós estamos batendo 50 mil seguidores inscritos aqui no nosso YouTube. Louvado seja Deus por isso. Curta os nossos vídeos, compartilhe. Esse ano não tivemos a nossa convenção, porém, meus queridos irmãos, você pode rever os vídeos anteriores dos 105 anos de Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado de Alagoas. Nessa quarta-feira, como de costume, nós temos visto, sim, nós temos tido um culto muito especial com as crianças, a partir das 19 horas, o Departamento Infantil, toda quarta-feira aqui, produzido pelo Departamento Infantil do Farol, tem uma programação específica para as crianças. Então você, papai, mamãe, reúne a sua criança, chama juntinho para cultuar a Deus conosco em mais um culto, amém? Nós queremos agradecer a Deus pela Panificação Barbosa, que tem nos ajudado poderosamente. Mandar um abraço aos irmãos da cidade de Piranhas Velhas, sim, aos demais estados, aos missionários que estão nos acompanhando, enfim, a você, querido internauta. Sexta-feira nós temos transmissão ao vivo aqui do nosso culto de ensino da Assembleia de Deus, na direção do trabalho